Meus irmãos queridos da nossa Igreja Batista da Lapa, parentes, amigos que acompanham nosso canal no YouTube, bem-vindos para mais uma meditação na Palavra de Deus. Nós vamos tratar nessa oportunidade da parábola do rico e de Lázaro. Essa parábola é importante, ela traz bastante conteúdo para nós, para a edificação das nossas vidas, para o nosso serviço diante de Deus. Então, obrigado se vocês puderem compartilhar esse vídeo com outros amigos também. Por gentileza, façam isso, porque estarão divulgando também a mensagem do Evangelho. Muito bem, o texto que nós vamos tratar está em Lucas capítulo 16, 19 até 31. Fala de um homem muito rico na época, que se vestia de maneira exuberante, né, com púrpura e linho fino. Até hoje, quem tem roupa de linho fino ainda é uma pessoa que tem posses, né? Vivia no luxo, gozava a sua vida, com os amigos, se banqueteava todos os dias. Na porta da sua casa havia um mendigo, chamado Lázaro. É interessante notar que, de todas as parábolas que Jesus contou, essa é a única que ele dá nome a um personagem. Todas as demais não são identificados com o nome, né? E aqui nós temos dois personagens, um homem rico e um homem pobre. E Lázaro foi deixado na porta do homem rico. Lázaro não foi lá por suas forças, ele foi por alguém, amigo ou alguma pessoa que achava que lá ele poderia receber alguma ajuda. E diz o texto que ele era doente, tinha chagas, e o que ele gostaria era de comer daquilo que sobrava, aquilo que os convidados jogavam debaixo da mesa depois de passarem um pedaço de pão nos pratos. Essa que é a ideia que vem aqui. Mas ambos morrem, um vai para o seio de Abraão, no caso o mendigo, outro vai para um lugar de tormento, que a Bíblia chama Hades, né, ou um lugar dos mortos. Essa é a ideia da Bíblia aqui. Então lá, o rico estava em tormento e pede misericórdia a Abraão, né? Como se Abraão aqui fosse aquele que era o chefe dos mortos e poderia talvez aliviar um pouco o seu tormento, né? E ele sentia sede e pede para que Lázaro viesse e pudesse socorrê-lo naquela hora. Vale a pena pensar que o rico aqui sabia quem era Lázaro, né? Porque identifica Lázaro. Talvez tenha passado a sua vida toda e não tenha percebido que havia um mendigo na sua porta, né? Mas aqui, lá no lugar do tormento, ele lembra que aquele miserável poderia ajudá-lo naquela hora. Aí ele retém uma resposta de Abraão não muito positiva, aliás, totalmente negativa. E Abraão diz para ele: olha, não dá, isso que você está pedindo não dá, porque há um abismo entre nós. Aí ele fala, entre nós, quer dizer, Abraão está do outro lado, Abraão não estava no lugar de tormento. E ele fala aí, você lembra que você recebeu em vida e pôde gastar todos aqueles recursos que você tinha. E esse aqui não tinha nada e só passou mal. Agora os papéis são invertidos, né? Segundo o que nós podemos estar entendendo. O mendigo está no lugar de bom e o rico no lugar de tormento. Então isso é o cenário que Jesus está traçando aqui. Aí o rico ainda insiste, dizendo, manda que Lázaro vá lá na casa da minha família, eu tenho 5 irmãos, e assim os meus irmãos vão ver que Lázaro, ressurreto, pode avisá-los e evitar que os meus irmãos venham para cá. Então note que o rico, outra vez, tinha só interesse na sua família, não tinha interesse em mais ninguém. Queria poupar só aqueles que estavam próximos de si. E Abraão fala, não, lá tem os Moisés e os profetas. Né? Esses têm a função, aqueles que anunciam a palavra, né? São hoje, nos nossos dias, os evangelistas, os pastores, os professores, né, que anunciam a Bíblia. Eles estão lá com essa função, para evitar que os seus irmãos e todos aqueles outros não venham para cá. Não é essa a ideia de Deus. Muito bem, esse é o texto que está aqui.
Vamos a algumas coisas que a gente pode tirar daqui de início. Como disse, essa parábola dá um nome a um só personagem. O rico não tem nome, o pobre sim. Também os historiadores dizem que esse conto vem do Egito, onde tinha uma história parecida entre dois homens. Não é? E os judeus conheciam essa história de que há também dois personagens na mesma situação, um de luxo, outro de miséria, morreram e tiveram na eternidade papéis invertidos. Só que quando veio para o folclore judaico, né, o que aconteceu foi que eles deram nomes ou adaptaram a realidade. Então aquele que era rico eles chamavam de publicano e aquele que era pobre chamava de mestre da lei. Seguramente a adaptação para o contexto judaico e colocando um publicano é porque os judeus não gostavam dos publicanos, especialmente os fariseus, né, porque eles representavam aqueles que coletavam impostos, eram homens ricos, né, e estavam a serviço de Roma. E os fariseus sonhavam com a liberdade de Israel. Bom, então, assim como a história egípcia, também aqui no pós-morte os papéis se invertem. Muito bem. Então temos esses dois personagens, um homem rico, que ostentava, e um mendigo. O nome Lázaro significa Deus ajuda. Não é? Estava doente e faminto, levado ao portão. Aqui já dá para fazer uma pequena reflexão e perguntar assim: quantos Lázaros apareceram na nossa vida? Será que algum Lázaro foi colocado na nossa porta, né, esperando que nós, crentes, e que temos uma vida mais confortável, também não temos essa obrigação aqui de ajudar esses infelizes aí, ou essas pessoas que não tiveram a mesma sorte que a nossa? Então eu já começo a pensar aqui em quantos Lázaros existem. Às vezes aqui em São Paulo a gente fica pensando que cada vez que nós saímos na rua há um Lázaro à nossa frente. Provavelmente, se a gente desse R$ 1 para cada Lázaro que aparece na frente do nosso carro, tentando uma pequena esmola, aqueles que nós encontramos na porta do supermercado e que lá fazem uma chantagem emocional com a gente pedindo alguma coisa, é bem provável que no final do dia nós teríamos aí gasto um bom dinheiro com eles. Esses são os Lázaros que estão na nossa frente. Bom, tem uma questão importante aqui que nós temos que logo esclarecer, que é uma questão teológica importante. Se alguém fizer uma análise desse texto superficialmente, vai considerar que rico é pecador e vai para o inferno. Talvez na filosofia socialista ou comunista isso se encaixe bem. Todo rico é pecador e merece ir para o inferno. E o pobre merece ter uma vida melhor. Isso aqui é um problema teológico sério, porque não há fundamento na Bíblia para isso. Rico, o fato de ser rico não significa que vá para o inferno. E o fato de ser pobre não significa que vá para o céu. Ambos podem ir para o céu e podem ir para o inferno. A salvação é através de Cristo, do arrependimento, de aceitar Cristo como Salvador, de uma vida santificada. Então, o mero fato de você ser rico não dá ao inferno e também nem pobre. Então, esse conceito aqui tem que ser muito bem esclarecido. E não dá para tirar dessa parábola essa interpretação. A questão que nós temos que ver, muitas vezes quando nós estudamos na Bíblia, é quando pegamos um texto e ver se esse texto também aparece em outras passagens, principalmente passagens doutrinárias, se ele faz sentido. Esse grande teólogo chamado Kinner, aqui, Greg Kinner, ele, autor de vários livros, ele diz assim: usar apenas porções didáticas ou doutrinárias da Bíblia para interpretar uma narrativa, uma história, não é somente um desrespeito às partes narradas, mas também sugere uma abordagem equivocada das doutrinas da Bíblia.
Então, muitas vezes, nós pegamos, às vezes, alguns desprezam as narrativas, as histórias que a Bíblia conta. Os evangelhos, eles são essencialmente narrativas da vida de Jesus. Né? Então, tem as parábolas, como é que Jesus tratou um, tratou o outro. Então, se alguém despreza a narrativa como história para o nosso aprendizado bíblico, ele está, de certa maneira, menosprezando a Bíblia toda. E pelo contrário, se alguém só pega aqueles textos que são eminentemente teológicos, e também vai estar sendo parcial. Então, o que nós temos que fazer quando nós interpretamos um texto bíblico é pegar as narrativas e compará-las à luz dos outros textos que são doutrinários. Tem que fazer sentido isso. Então, se não faz sentido, então aí não dá para pegar para fazer uma teologia em cima de uma narrativa. Então, se alguém quiser fazer uma teologia em cima da morte do rico e do Lázaro, não vai encontrar doutrina na Bíblia que fala sobre isso, né? Porque não vai, nenhum texto diz que a pessoa é salva pelas suas posses. Então, não dá para fazer por aí. Então, nós temos que pegar as narrativas, as histórias e procurar no resto da Bíblia para encontrar os seus fundamentos. Um exemplo muito prático disso é a questão da narrativa da, da Páscoa, da celebração da Páscoa, que Jesus teve com os seus discípulos. Então, na narrativa dos evangelistas, ela aparece. Mas, na verdade, ela vai encontrar teologia no texto de Paulo, nas cartas de Paulo, principalmente na carta aos Coríntios. Lá, Paulo dá uma fundamentação teológica para ela. Então, hoje nós celebramos a ceia não por causa da narrativa, mas nós celebramos a ceia porque Jesus fez, sim, a narrativa está aí, mas também porque Paulo nos dá um fundamento teológico. Bom, sempre que analisamos uma parábola, é importante, então, tentar entender o contexto. Não é? No texto de Lucas, a parábola do rico e Lázaro vem na sequência daquele do administrador infiel. Então, o que está por trás de tudo isso aqui é uma questão de bens, de riqueza, de administração dos recursos que cada um tinha. Tá? Então, esse é um contexto aqui. E outra coisa que está nesse contexto são os fariseus. A mensagem parece ser essencialmente para os fariseus. Né? Que os fariseus eram pessoas que gostavam muito de dinheiro, né? E eram homens religiosos. Então Jesus, quando lança a parábola do rico e do Lázaro, na verdade ele manda uma mensagem para os fariseus. Né? Então vamos pensar agora qual é a ideia central dessa parábola. Né? Não dá para ficar muito concentrado em alguns detalhes da parábola, porque elas fazem parte de quem conta uma história, que coloca algumas referências, tem que dar ali eu diria assim, uma moldura diferente na história. Né? Então, nesse caso, Lázaro aqui é um personagem secundário. Né? Ele está ali apenas como um ponto de referência. Mas o texto não se concentra em Lázaro, o texto se concentra no rico. E, na verdade, o texto se concentra na administração de dinheiro, na administração dos recursos que nós temos. Como lidamos com o dinheiro que nós temos. Tá? Muitas vezes nós já temos uma vida mais confortável. Como nós somos com isso? Somos pessoas gananciosas, que sempre queremos ganhar mais? Somos pessoas que entendemos que os recursos que Deus nos deu, nós somos apenas mordomos desses recursos e os usamos para o próprio reino? Não é? Então, essa é a ideia que está aqui. Nós não podemos se perder. Então, o texto central que a gente vai focar agora é: nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um, amará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Essa é a questão central aqui. Mas, quando nós olhamos para a parábola, nós vamos perceber que Jesus usa essa história aqui, não é? Como dissemos, não é um fato novo. Os judeus tinham uma ideia do que ele estava falando, porque era um conto já adaptado à realidade deles. Né? Mas eu diria que Jesus tem uma fina ironia aqui. Porque ele vai pegar o exemplo do homem rico para mostrar a doutrina dos fariseus. Então, que os fariseus, na verdade, se encaixavam nesse personagem do homem rico. Então, o primeiro aspecto que Jesus fala é que o homem rico vivia do luxo, gostava do dinheiro, dos banquetes. E no mesmo texto, Lucas 16, Jesus fala que os fariseus amavam dinheiro.
Então a questão da luxúria, a questão da ostentação, a questão de viver no bom, era uma coisa que ambos tinham, o rico e o fariseu. Né? Agora, vale lembrar que os fariseus faziam parte de uma seita muito poderosa naquela época. Certamente eles eram talvez dominantes ali em Israel. Né? E eles já vinham de séculos. Eles tinham também alguma simpatia do povo, porque eles eram nacionalistas. Eles queriam ver a independência de Israel. E tinham também, lógico, por serem rigorosos no rito judaico, eles, lógico, gozavam de um certo prestígio na comunidade. Ambos também se declaravam filhos de Abraão. Veja que o homem rico implora a Abraão. E os fariseus se consideravam, então, descendência direta de Abraão. Uma outra coisa importante que Jesus pega aqui fala da doutrina da retribuição. Os fariseus pregavam que aquilo que você semeia, você colhe. Não é? Então, no caso aqui, Jesus fala assim: lembra que recebeste os teus bens na terra. Então, a semeadura do homem rico, ela se esgota na terra, porque ele não pensou na eternidade. Não é? Então, se tem uma retribuição, aquilo que você planta, você colhe. O rico plantou, então, o gozo nas coisas terrestres e na eternidade teve pobreza. E o inverso é válido para Lázaro também. Uma outra coisa interessante é que quando Abraão fala que há um abismo entre Lázaro e o rico, nós vamos entender que esse abismo também os fariseus gostavam, porque como eles eram assépticos, eles eram rigorosos, não se misturavam com o que eles consideravam como pecadores. Nós vemos, por exemplo, na oração do fariseu e do publicano, então mostra claramente que não, eu sou fariseu, eu sou melhor que você não pode nem participar da minha mesa. Então havia um abismo ali de religiosidade, que Abraão também mostra agora. Outra coisa é que os fariseus lá, Mateus registra isso, pediam um sinal a Jesus. E aqui o rico pediu um sinal também, como se Lázaro fosse um mensageiro, agora ressurreto, para livrar os irmãos daquele tormento. E aí temos a ostentação, que está claro no texto. E outra coisa interessante é que os fariseus faziam parte de uma seita que estava na ressurreição. Outras seitas judaicas não acreditavam, como os saduceus, por exemplo. Não é? Então, quando o rico confessa, quando o rico assume ou pede que Lázaro volte ressurreto, então o rico acreditava na ressurreição e também confessava que ele conhecia aquele miserável que estava na sua porta e não fez nada por ele. Então, veja que quando a gente faz esse paralelo, a gente vê que Jesus foi de uma felicidade muito grande no texto, porque Jesus mostra, através do homem rico, o perfil do fariseu. Né? Então, sem criticar diretamente os fariseus, mas os fariseus se identificaram na história de Jesus, né? E por isso que eles ficaram muito bravos com com esse ensino de Cristo. Né? Agora, para nós, muitas vezes nós talvez pegamos esse texto e também distorcemos o texto. Não é? Porque vamos às vezes pensar que esses religiosos de hoje, os crentes, os batistas, assembleianos, de qualquer outra religião que tenha assim um rigor no seu comportamento, temos a tendência de dizer que eles parecem fariseus. E aí nós desprezamos o zelo que eles têm pela palavra de Deus. Temos que tomar um cuidado, porque os fariseus eram homens religiosos e conservadores. E hoje há uma tendência de chamar os religiosos, principalmente os protestantes, de fundamentalistas, de conservadores, como se isso fosse um pecado até. E que o bom é ter crentes liberais. Não é? Então nós temos aí um choque na sociedade muito grande hoje, principalmente na mídia, que tem ataques constantes a todos os religiosos que defendem, por exemplo, a família, que defendem, por exemplo, que Deus criou o homem e a mulher, não criou um terceiro gênero. Então precisa ter muita coragem hoje para enfrentar essa onda do homossexualismo, que não tem amparo na Bíblia.
e todas essas coisas, buscando esses religiosos liberais. Então, o fato de você ser um religioso fundamentalista, não é, sério, não quer dizer que você seja um fariseu. O fariseu que Jesus está criticando é aquele que fala uma coisa e vive outra. Então, se nós temos um religioso que é sério naquilo que está falando e vive a sua religiosidade com seriedade, então nada de errado nisso. Não é? O problema do fariseu é que eles eram, como Jesus falou, que eram sepulcros caiados. Ou seja, eram sepulcros que se pintavam ali a parte de tijolo, a parte externa, mas dentro dos sepulcros haviam os ossos e toda aquela coisa podre que lá estava. Essa é a questão. Tá? Vejam que, ainda num outro texto, Jesus fala assim: ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. No texto de Mateus, capítulo 23, Jesus, na verdade, não condena o zelo. Não condena a pessoa que é dizimista, na pessoa que é rigorosa com a sua fé. Mas ele diz assim: vocês não podem deixar de lado pontos importantes, que seja a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Então vejam, o rico não tinha usado de misericórdia para com Lázaro. O rico não tinha usado de justiça social para com Lázaro. Enquanto ele podia desperdiçar alimento que caía da sua mesa, o outro não tinha o que comer. Isso é justiça social. Então, hoje, quando nós pensamos nas pessoas que mais desafortunadas, né, que não têm, às vezes, o que comer, nós não podemos sentar na nossa mesa tendo conforto e sabendo que lá fora tem alguém que passa fome. Então, nós temos que ter a nossa parte social nessa questão. E também a questão da fidelidade, ser fiel a Deus, né, na nossa fé. Então, essas questões são importantes. Não é? Então, quando nós encontramos alguém que é sério na sua religiosidade, mas é uma pessoa justa, é uma pessoa de misericórdia, na fidelidade, ele está exatamente dentro dessa recomendação de Jesus de Mateus, capítulo 23 e verso 23. Não é? Então, o ensino que nós temos hoje, através dessa questão aqui do uso dos recursos, da maneira como nós podemos ostentar ou não, é bem traduzido por Tozer, né, que ele fala: um fariseu é rigoroso com os outros e tolerante consigo mesmo, mas um homem espiritual é tolerante com os outros e rigoroso consigo mesmo. Então veja que, quando o Tozer está falando do homem espiritual, aquele que é nascido do Espírito, como Jesus disse quando ele teve um encontro com aquele mestre da lei, precisaria nascer de novo, nascer do Espírito. Então, muitas vezes, nós precisamos buscar em nós essa tolerância com aquelas pessoas que são desafortunadas, com aquelas pessoas que talvez não tiveram a mesma vida que nós tivemos, que não tem um histórico de vida que nós temos, não é? Vem de lares destruídos, vem de problemas, às vezes, de desemprego, vem de toda sorte. Então, o comportamento dele espelha uma realidade que não é, às vezes, a nossa. E nós queremos impor a essa pessoa um zelo religioso que talvez ele não tenha condição de dar. Agora, com quem é que eu tenho que ser rigoroso? Comigo. Porque a mim foi-me dado o privilégio de crescer numa igreja. Não é? Quando eu olho para mim mesmo, eu vejo que Deus me abençoou nos meus 66 anos de vida, com 60 anos servindo a Deus na igreja. Óbvio que a régua com que Deus vai medir essa minha vida religiosa será diferente de alguém que passou, quem sabe, tempo na cadeia e que vem de um tráfico de drogas, que vem da prostituição. Então, na medida de Deus, eu serei tratado de um jeito e serei tratado de outro. Agora, o que eu não posso é impor a uma pessoa que vem, às vezes, de um lar, de uma vida, talvez de violência no lar, de abuso dentro de um lar, e que ele se converte, que ele tenha o mesmo comportamento, o mesmo zelo do que eu.
Então, comigo serei rigoroso, comigo. Cada dia tentando ser uma pessoa mais fiel a Deus, mais amorosa, abandonando toda e qualquer questão de pecado, por menor que seja. E com o outro, eu vou ser tolerante no sentido de ajudá-lo, não é? Não que eu vou permitir que ele continue no pecado. Isso não. Vou ter que conversar com ele e falar, olha, fulano, a Bíblia diz assim, você precisa mudar, você precisa de ajuda, eu estou aqui para te ajudar. Então, aí eu creio que nós estamos dentro desse pensamento que não é nem um pouco fariseu. Querido irmão, querida irmã, que Deus te abençoe. Não é? Nós possamos fazer um exame de consciência para ver quando nós estamos sendo fariseus, quando nós estamos sendo Lázaros, quando nós estamos sendo um crente de verdade. Não é? Cada dia é um dia de aprender mais para ser um servo melhor do nosso Deus. Que Deus te abençoe.